7h44, reflexão do dia. Vamos meditar na palavra de Deus. E se você puder, pegue sua Bíblia. E vamos ler em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Marcos 16 e 15. Antes de Jesus voltar ao céu, depois da sua ressurreição, ele deixou uma ordem, mas o que iremos falar nesta manhã é um pouco mais adiante. Mas vamos ler a partir do versículo 15. Marcos 16 e 15 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Queridos, esse texto é bastante conhecido de nós e é claro que existe uma palavra muito forte aqui sobre evangelismo. Não é? A gente geralmente usa e ouve mais, não é, relacionado a evangelismo, missões, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não é? É um texto áureo da lição, um dos textos, né, áureos da lição não, da Bíblia, melhor dizendo. Mas eu queria me deter ou falar sobre cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Eu queria falar sobre essa frase, a última parte do versículo 20, cooperando com eles o Senhor. E aí, queremos nos deter nessa palavra da cooperação de Deus conosco. Deus coopera conosco. É isso que está no meu coração desde ontem pela manhã. E eu não tive outro texto a não ser meditar na palavra de Deus, nessa frase que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que Deus, ele coopera conosco quando ele nos dá uma ordem, quando ele nos dá uma missão. Aqui a gente sabe que Jesus já havia ressuscitado, ele já havia aparecido aos seus discípulos algumas vezes. Depois, antes de voltar ao céu, não é, de onde ele veio, no versículo 14, ele aparece aos 11, que agora já não eram mais 12, lembrando que Judas já estava morto, né, ele havia se matado, e ficaram 11, e finalmente ele aparece aos 11 e dá essa ordem. Não é? Jesus disse: Ide por todo mundo e preguem o evangelho a todos que vocês encontrarem, a toda criatura. E dá essa ordem. E ele diz assim no versículo 17, e estes sinais seguirão aqueles que crerem. Ele fala dos sinais que irão acontecer com aqueles que pregarem o evangelho. E diz assim: pegarão em serpentes, melhor dizendo, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então esses que acabei de citar, eram os sinais que iam seguir aqueles que pregassem o evangelho, aqueles que crescem em Jesus Cristo. E depois disso a Bíblia diz que os discípulos saíram e começaram a pregar o evangelho em todas as partes. E aqui, é claro, a priori, em todas as partes de Israel, não é? Em todos os lugares onde o próprio Senhor havia pregado e desenvolvido o seu ministério. E depois dessa parte, né, que diz que eles saíram de imediato, Jesus volta ao céu, Jesus, né, assunto ao céu, e os discípulos começam a obedecer, a fazer aquilo que Jesus tinha ordenado, pregar o evangelho. E a Bíblia diz que Deus diz assim: e eles tendo partido pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra que eles pregavam, era confirmada com os sinais que seguiam a eles, aqueles sinais que falamos. Então, expulsavam demônios, eles falaram
falavam em novas línguas. Aqui a gente sabe que não é só a questão do batismo com o Espírito Santo, mas a habilidade de falar em outras línguas, no sentido de aprender mesmo outras línguas para pregar o evangelho, e de posteriormente tem um batismo com o Espírito Santo que dá essa habilidade também. Se passassem por alguma situação de beber alguma coisa mortífera ou pegar em serpente, eles eram livres de algum dano, Deus os livrava, e também colocavam as mãos sobre os enfermos e os enfermos eram curados. Esses sinais que Jesus disse estavam acontecendo com os discípulos enquanto eles estavam pregando. E aí vem um detalhe: os discípulos receberam uma ordem do Senhor. Eles estavam pregando debaixo de orientação. Eles não foram pregar o evangelho da cabeça deles, eles não foram fazer instituir uma nova, ou começar uma nova religião, ou eles não ou fazer um grupo, um encontro para falar qualquer coisa. Não, eles obedeceram uma ordem do Senhor, e conforme eles obedeciam, a Bíblia diz que o Senhor cooperava com eles. Como é que o Senhor cooperava com eles? Operando os milagres. Deus cooperava com eles nos milagres, porque a ordem foi pregar, e quem poderia operar milagres era só o Senhor. E se o Senhor não operar milagres, a gente não faz nada, não é? A gente só faz pregar. Mas o milagre da conversão é o Espírito Santo que faz. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né, é o Espírito Santo. A gente só faz pregar. E a gente só faz orar. Mas quem cura é Jesus, não é verdade? E a gente só faz pregar. Mas quem batiza é Jesus, a gente só faz orar, pregar, falar de Jesus. Mas quem expulsa demônio é Jesus, e a gente sabe disso. Mas porque eles estavam debaixo de orientação, porque eles obedeceram o que Jesus falou, os sinais estavam seguindo a eles. Eles andavam pregando e os sinais vinham atrás, confirmando, conforme o versículo 20, a palavra que eles pregavam. Então eles pregavam e a palavra era confirmada com sinais. Enquanto eles pregavam, Deus operava os sinais. Era algo que acontecia após a pregação. Enquanto eles pregavam que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus era o caminho, e oravam pelos enfermos, pelos endemoniados, e ali o Senhor operava esses milagres. E essa palavra que eu quero me deter com os irmãos, e Deus cooperava com eles o Senhor, é que nos faz entender e me fez entender, e quero passar para os irmãos, é que quando obedecemos a Deus, quando obedecemos uma ordem, quando estamos debaixo de uma ordem, nós temos a cooperação do Senhor conosco. Foi o que aconteceu com os discípulos. Como eu disse anteriormente, eles não criaram uma ideia na cabeça deles e eles não foram descobertos, eles foram acobertados, eles foram respaldados pelo Senhor. Então é importante, claro, estamos falando aqui, essa passagem fala de pregação do evangelho, de salvação de almas, né, de evangelismo, missões, tudo isso está envolvido, mas o que eu quero destacar para os irmãos é que quando nós obedecemos, Deus coopera conosco. É isso que eu quero dizer. Quando nós obedecemos a voz do Senhor, Deus, ele coopera conosco. Ele é o nosso ajudador. Ele é o que coopera conosco a desenvolvermos o que ele pediu que a gente desenvolvesse e a fazer o que ele pediu que a gente fizesse. E nesse contexto, eu me lembro de Abraão, porque a Bíblia diz que Abraão, ele recebeu do Senhor uma ordem, né? Foi a chamada dele, a gente sabe que está em Gênesis capítulo 12, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e a casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente conhece esse texto de cor. Mas veja que o versículo 4 diz assim, diz o seguinte: assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Abraão não conhecia o Senhor, a sua parentela, a terra de Ur dos Caldeus era uma terra idólatra, o seu pai também, a sua família, ele veio de uma família idólatra, e Deus aparece, o próprio Deus aparece a Abraão e dá uma ordem para ele. Ele estava ainda no início do caminhar com Deus, mas ele obedece.
Deus diz para ele, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Deus não deu o endereço a Abraão. Deus não disse assim, olha, você vai sair dessa terra, você vai caminhar tantos quilômetros, lá na frente você vai encontrar tal cidade, você continua, depois você vai para a esquerda, continua, dobra à direita e você vai encontrar a terra de Canaã. Deus não disse isso para Abraão. Deus disse, sai e eu vou te mostrar a terra para onde você vai. Abraão, no versículo 4, 12 de Gênesis, versículo 4, diz assim, saiu, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E a gente vê que conforme Abraão obedeceu à ordem do Senhor, a Bíblia diz que ele foi peregrinando na terra e a gente vai vendo todo o desenvolvimento desse caminhar de Abraão com Deus. A gente vê Deus cooperando com Abraão a desenvolver e a fazer o que Deus, o próprio Deus pediu a ele. Porque Deus disse para ele sair, né, da terra, da sua terra e ir para a sua parentela. Até então, Abraão não era nômade. Abraão tinha um lugar. O nome do lugar que ele morava era Ur dos Caldeus. Ele tinha uma família, ele tinha um lugar fixo. E ele passou a ser nômade, a peregrinar sobre a terra. Mas Deus não abandona Abraão. Deus não deixa Abraão à mercê dos perigos da peregrinação ou à mercê dos inimigos. Pelo contrário, Deus anda com Abraão, ombro a ombro, guiando, protegendo. Tem um momento que ele pensa em fazer algo, Deus diz que não. Tem outro momento que Deus diz, agora vai, desce, sobe, anda. Peregrina sobre a terra, Abraão. E a gente vê isso, a história de Abraão é mais longa, mas a gente vê que ele enfrenta uma guerra com uma guerra contra 5 reis e Deus dá vitória a Abraão, juntamente com os outros reis. Tem um momento que Ló, ele é feito cativo, seu sobrinho, Abraão vai lá, né, guerreia também essa guerra e Deus dá vitória e Abraão consegue livrar o seu sobrinho. Tem outro momento que Abraão está um pouco desanimado, porque Deus disse que ele seria uma grande nação, e depois, né, que ele passa por esse desânimo, Deus diz a ele, não temas, Abraão, ainda ele é Abraão aqui, não é Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, e ele diz, olha para as estrelas do céu, se você pode contar, e Deus começa a renovar a promessa, Abraão, olha para a areia do mar, se você pode contar, assim vai ser a tua descendência, e Deus vai animando Abraão, Deus estava lado a lado com Abraão e cooperava Deus com Abraão. Cooperava com a missão que Deus tinha dado a ele. Deus disse, sai, eu vou te fazer uma grande nação, eu vou te mostrar uma terra onde você vai prosperar. E a cada momento e a cada desafio, a cada guerra vencida, Deus vai mostrando que estava com Abraão. Depois ele muda o nome de Abrão para Abraão, ainda sem Isaac, e Deus diz, eu vou te fazer uma grande nação. Muda o nome de Sarai para Sara, chamando ela, não é? Também de mãe, não é? Deus chama Abraão pai de uma grande nação, e muda também o nome de Sara. Depois a gente vê que existe uma intercessão de Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, e por causa dessa intercessão, Ló é salvo com sua família. E aí a história os irmãos já conhecem. Depois chega Isaac, Deus cumpre a promessa e é uma bênção. E Sara e Abraão ficam felizes. E a partir de Isaac, a gente vê que Deus começa a cumprir a promessa. Depois nasce Esaú e Jacó. Jacó tem os seus filhos. E Deus vai cumprindo a promessa na vida de Abraão. Mas você observe que Deus cooperou com Abraão, Deus ajudou a Abraão a desenvolver a missão que ele tinha recebido do Senhor lá no capítulo 12. E vai passando os capítulos e a gente vê a mão de Deus. Deus fez Abraão prosperar, se tornar um homem próspero, se tornar um homem conhecido e até temido, não é, pelos outros. E assim também foi com Jacó. A gente vê que Deus também cooperou, Deus também andou ombro a ombro com Jacó. Jacó sai da sua terra, os irmãos conhecem, Jacó é neto, não é, Jacó é neto de Abraão, e a gente vê que ele sai da sua terra e ele, no meio do caminho, ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma escada, não é, que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e Deus fala com ele, não é, que
a promessa estava de pé, que ele seria uma grande nação, assim como Deus tinha sido com Abraão, com Isaac, também seria com ele. E ele disse: Senhor, se tu fores comigo, se tu me guardares, tu serás o meu Deus. E agora era algo pessoal entre Jacó e Deus, e não era mais só Deus é o Deus do meu pai e do meu avô. Ele disse: se tu fores comigo, me fizeres prosperar, tu serás o meu Deus, te darei o dízimo de tudo, eu andarei contigo. E Deus faz promessa a Jacó, e Deus diz que vai prosperar Jacó. E quando chega no capítulo 30, o versículo 43, para a gente encurtar a história, porque a história desses homens de Deus são tão ricas de detalhes que o tempo não dá, mas você conhece, não é? Gênesis 30, 43 diz: e cresceu o varão, no caso Jacó, em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Lá atrás, antes de chegar em Padã-Arã, antes de casar, antes de ter seus filhos, antes de tudo, Deus disse: eu vou te fazer prosperar. Você vai ser abençoado. Jacó chega sem nada em Padã-Arã. Jacó chega sem nada, como a gente diz aqui no Nordeste, uma mão na frente e outra atrás, de mão vazia, com um saco furado, sem nada. Ele não era nada, ele estava fugindo. Mas Deus fez ele prosperar. Diz assim que cresceu o varão em grande maneira. Deus fez Jacó prosperar. Deus cooperou com Jacó. Você lembra daquele momento dos animais, né, que ele tinha junto com o rebanho dele, ele ajudava o seu sogro, né, com os rebanhos, e depois ele começa a prosperar, e ele fala de animais malhados, animais com manchados, né, Labão pensava que era coisa de uma forma, mas a bênção de Deus estava sobre Jacó e os animais dele se multiplicavam, crescia. A Bíblia diz que era Deus que o fez prosperar. Não foi fácil para Jacó. Em nenhum momento a gente vê nada fácil para Jacó. Em nenhum momento. Foi difícil. Ele também teve que pagar o preço da desobediência. Mas porque ele se submeteu à vontade de Deus. Porque Deus encontrou com ele lá em Betel. E disse que abençoaria ele. Ele disse: se tu me abençoares, eu serei tu serás o meu Deus. Eu te darei o dízimo, eu vou te honrar. No caso aqui, esse dízimo que Jacó diz que vai dar, era uma forma de reconhecer a bênção de Deus na vida dele. Não era um favor feito para Deus. Eu vou te dar o dízimo de tudo, eu vou te oferecer, eu vou te adorar. E Jacó anda com Deus. Mas Deus também anda com Jacó. Quando ele se encontra com seu irmão, antes de se encontrar, ele ficou com medo, ele ficou aterrorizado, ele pensou: Esaú vai me matar. Deus apazigua o coração de Esaú. E quando Labão também pensou em pegar sua filha de volta, suas filhas, em pegar alguma coisa de volta, Deus apazigua o coração de Labão, Jacó vai em paz. A gente vê a mão de Deus na vida de Jacó, e Deus cooperava com Jacó. Queridos, tanto Abraão quanto Jacó receberam de Deus, Isaac também, e outros homens de Deus receberam de Deus orientações. E nessas orientações eles obedeceram. E a partir dessa obediência, alguma orientação que Deus deu, Deus decide cooperar com eles, ajudá-los nessa missão. Mais um exemplo, só para a gente concluir nos exemplos. Eu quero falar de Gideão. A gente conhece todas essas histórias, não dá tempo de entrar em detalhes, mas Gideão é daquele tempo dos juízes em Israel. Ainda não havia uma monarquia em Israel. E a Bíblia diz que os midianitas oprimiam o povo de Israel. Tudo que eles plantavam, os midianitas iam lá e roubavam, e era uma opressão. Eles tinham falta de comida, falta de mantimento, eles não tinham liberdade. E os midianitas eram bastante fortes. E Deus aparece a Gideão, diz a ele: varão valoroso, não é? O Senhor é contigo. Ele diz: mas se o Senhor é conosco, por que isso tudo aconteceu? Estou em Juízes 7 e estou tentando condensar a história para aqueles que não conhecem, os novos convertidos e os não evangélicos, que talvez não tenham muita habilidade na palavra de Deus, mas nós todos conhecemos. E ele começa a fazer prova de Deus, e ele diz: se o Senhor fosse conosco, por que o Senhor nos desamparou? Por que tudo isso nos aconteceu? E Deus diz para ele, né, aquele anjo que aparece, diz a ele: olha, vai nesta tua força, você vai livrar o povo de Israel. E começa ali um diálogo entre Deus e Gideão, provas de Deus para saber se Deus estava com ele, e ele decide ir. E quando ele faz a convocação, 32 mil homens aparecem para a guerra contra os midianitas. Deus diz: é muito, e faz essa seleção, e de 32 ficam 300.
E nesses 300, Deus dá vitória ao povo de Israel e livra o povo de Israel contra os midianitas, das mãos dos midianitas. E os midianitas são destruídos com 300 homens. Até hoje, queridos, a gente sabe que é impossível. Um exército com 300 homens. O que é um exército com 300 homens para livrar uma nação? São apenas alguns. Os midianitas eram um povo forte, tinham seu exército. E era impossível, falando, humanamente falando, não é? Impossível. Mas Deus dá vitória a Gideão com 300 homens. E a gente vê que Deus estava andando com Gideão lado a lado, cooperando com ele. Ele pede sinais a Deus, Deus dá sinais a ele. E uma vez que ele é convencido que Deus estava com ele, ele vai para a guerra com 300. Faz aquela seleção que Deus manda ele fazer. E a gente vê que Deus dá vitória ao povo de Israel através de Gideão, porque Deus cooperou com Gideão. Eu te dei 3 exemplos nesta manhã, querido. Abraão, Jacó, Gideão, mas há vários exemplos da Bíblia. E claro, no início, os discípulos, quando saíam para pregar, e Deus, a Bíblia diz que o Senhor confirmava os sinais, cooperando com eles o Senhor. Quando a gente obedece ao Senhor, quando o Senhor diz vai e você vai, Deus vai cooperar contigo a desenvolver aquilo que Ele mandou você fazer. Ele vai andar com você lado a lado, assim como andou com Abraão, com Jacó, com Gideão e com os outros personagens da Bíblia. Esses homens que falamos e os outros que também não falamos, homens de Deus, mulheres de Deus, que receberam a ordem do Senhor, receberam algo para desenvolver, que o Senhor disse, vai que eu estou contigo, vai porque você vai ser uma bênção, vai que eu vou destruir teu inimigo, vai que eu vou te abençoar. Todos esses que obedeceram ao Senhor, Deus cooperou com eles a desenvolverem aquilo que Deus pediu que eles fizessem. A importância na obediência. E eu gosto de dizer sempre que há bênção na obediência. Quando você obedece, a bênção de Deus está sobre a tua vida. Então, nesta manhã, guarda essa palavra no teu coração. Deus coopera conosco. Deus coopera quando a gente obedece às ordens dele. Deus coopera conosco quando ele diz, vai. Eu serei contigo, vai com fé, porque Deus vai cooperar. Ele vai ser aquele que vai te ajudar. Quantas vezes Deus nos diz algo, não é? Ou Deus nos dá uma ordem, e muitas vezes essa ordem, ou algo que ele diz, muitas vezes não é através de uma profecia, ou através de alguma revelação, assim, mais, como é que eu posso dizer, algo mais espiritual. Mas às vezes Deus coloca algo no nosso coração, um projeto, né, um plano, algo que a gente quer desenvolver, que a gente quer fazer, e aí você vai se encaixando na sua realidade, não é? É um projeto, é um plano, e a gente sente direção de Deus. E quando a gente vai, e a gente diz, eu acredito que Deus está comigo, faz prova dele, ora, e a gente sente direção de Deus e a gente vai. A gente começa a ver a mão de Deus sobre as nossas vidas. E Deus vai cooperando conosco, como a Bíblia diz. Assim como, claro, aqui essa missão de pregar o evangelho eu estou falando do macro para o micro, né? Porque esse ide por todo mundo e pregar o evangelho é algo extraordinário, é a maior missão, o maior propósito da igreja é pregar o evangelho. Mas eu estou querendo dizer a você que uma vez que você obedece, e uma vez que você faz exatamente como Deus mandou, sem buscar atalhos, viu? Não é nos atalhos. Não diga que está obedecendo se você buscou atalho. Deus disse, Abraão, vai, e eu serei contigo, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Abraão não buscou atalhos. Abraão obedeceu, foi guiado por Deus. Então, veja que quando a gente obedece sem buscar atalhos, porque os atalhos, eles trazem consequências. E a gente vê isso na questão de Agar. Houve consequências. E Deus teve misericórdia de Abraão e de Sara e ainda cumpriu a promessa. Mas há consequências nos atalhos. Não busque atalho para chegar mais rápido, para ser mais fácil. Olha, cuidado com os atalhos. Cuidado com as distrações do caminho. Deus mostra o caminho, você tem que ir por aquele caminho. E não vai enfeitando o caminho com coisas para ser mais confortável a viagem. Cuidado com os atalhos. Você vai ter que andar no plano que Deus determinou. Se você quer que Deus coopere com você, se você quer Deus ombro a ombro, lado a lado,
Não busque pelos atalhos, mas obedece ao Senhor conforme a ordem que Ele te deu. E eu te garanto, pela palavra de Deus, pelo que eu vejo na palavra de Deus, Deus vai cooperar contigo e vai te fazer prosperar em todos os teus caminhos. Agora, se você está buscando atalhos e está pensando que Deus vai aprovar os atalhos, Deus não aprova atalhos. Cuidado! Fica essa alerta de Deus para a sua vida. Você está fazendo conforme Deus mandou? Porque veja que os discípulos aqui, a Bíblia diz que, Jesus diz, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho e os sinais seguirão aos que crerem, vocês vão expulsar demônios. Se beber alguma coisa mortífera, você não fará dano algum, vocês vão curar os enfermos. E a Bíblia diz que eles saíram e foram pregar em todas as partes. E por causa disso, e por causa da obediência, a Bíblia diz, cooperando com eles o Senhor e confirmando as palavras com sinais. Veja que eles fizeram exatamente da maneira que Deus disse, que Jesus disse que eles fizessem. Jesus disse, ide pregar o evangelho e os sinais vão seguir. E os sinais seguirão aos que crerem. Então, porque eles fizeram exatamente da forma que Jesus disse, os sinais começaram a seguir os discípulos e confirmaram todas as palavras que eles falavam. Você quer que apareçam sinais da confirmação de Deus? Você quer que as suas decisões sejam confirmadas pelo Senhor? Obedeça exatamente como Deus mandou. Sabe qual é o nosso problema? Eu já fecho aqui a Bíblia e já vamos finalizar, só mais uma reflexão. Sabe qual é o nosso problema, querido? Querida irmã? É que a gente sabe exatamente o que fazer, mas a gente sempre quer o caminho mais fácil. E Deus não aprova esse tipo de coisa. Deus não aprova esse tipo de coisa. Deus não é um Deus de atalhos. Deus não é um Deus de jeitinho. Deus não é um Deus de, e se eu fizer assim? Mas e se eu obedeci lá a primeira ordem, mas eu estou tentando aqui facilitar as coisas. Não, Deus não é esse Deus de jeitinho. A gente é conhecido, né? Nós brasileiros somos conhecidos com esse jeitinho brasileiro de dar, né, nas coisas. Essas, como a gente diz aqui, eu não sei se é só no Nordeste, essas gambiarras, né? Tem umas gambiarras que a gente faz, né? Mas se eu fizer assim, e se eu fizer desse jeito, vai facilitar, vai ser mais rápido, eu vou adiantar o processo. Não adiante o processo. Não adiante o processo. É como uma fruta. Uma coisa é você comer uma fruta naturalmente madura. Outra coisa é você comer uma fruta em volta no jornal, colocando um carbureto, né? Isso é um método mais antigo. Não sei se as pessoas fazem mais isso, mas lembro desse tempo. É diferente a maturação da fruta feita naturalmente, o tempo. Olha, deixa o tempo passar, que a fruta amadurece. Naturalmente. Não busque atalho, não desobedeça. Deus, Ele quer ser o teu cooperador. Ele quer ser o teu ajudador. A Bíblia diz que Deus era o ajudador de Israel. Existem vários versículos, mas acho que é o Salmo 86, diz que Deus ajudava o povo de Israel. A palavra ezer, em hebraico, é ajudador. Deus estava com Israel nas batalhas. Deus estava com o povo desde Abraão, desde a sua constituição, até no reinado, com os reis, nas batalhas. Deus era o ajudador do seu povo. E Deus continua sendo o nosso ajudador como igreja. Deus quer cooperar contigo. Mas faz exatamente como Ele mandou você fazer. Não busque atalhos. Não vá por um caminho mais fácil. Às vezes o caminho é espinhoso, viu? Às vezes o caminho é espinhoso, é regado por lágrimas. Às vezes o caminho é regado por choro, por lamentação. Mas deixa eu te dizer algo. No final, a vitória da parte de Deus e a aprovação. Porque não adianta a gente buscar um caminho mais fácil, não é? Mais confortável para os nossos pés, cheio de flores, largo, né? Porque a Bíblia até fala de caminho estreito, caminho, né? Largo. E depois, no final, a gente ser desaprovado. Sabe por que Abraão foi aprovado por Deus e hoje ele é chamado de pai da fé? Porque ele seguiu exatamente como Deus mandou. Sabe por que a gente fala assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? É porque eles seguiram. Houve um momento de falha na vida de Jacó. Antes dele ter uma experiência com Deus, houve um momento de falha na vida de Abraão, mas depois eles voltaram, seguiram o caminho, seguiram a receita.
Deus quer cooperar contigo, amada. Deus quer cooperar contigo, amado. Deus quer andar contigo ombro a ombro, nesse negócio, nesse projeto, nessa empreitada, com a tua família. Mas não busca atalhos, não faz o que alguém disse, faz o que Deus mandou você fazer. E com certeza, a bênção do Senhor estará no teu lar, na tua família, nos teus negócios, nos teus sonhos, nos teus projetos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.